Olá, mestre Paraíso, e voltamos para estudar a teoria geral do direito. Isso é muito importante. Vocês precisam estar alinhados com os conceitos e princípios. Então, bora estudar, que não podemos perder tempo. Já vamos começar com uma pergunta de banca examinadora. Você sabe o que é o abolitio criminis ou novatio legis? Pergunta que costuma cair em provas e concursos. O abolitio criminis, também conhecido como novatio legis, constitui um fato jurídico extintivo da punibilidade, que está no artigo 107 do Código Penal, que diz, pela retroatividade da lei, que não mais considerar o fato como uma norma incriminadora. Anotem aí, estudar o artigo 107 do Código Penal como lição de casa. É importante você estar atualizado e estudar bastante esse artigo, que ele costuma cair muito esse artigo nas provas e concursos, especialmente para você que está estudando para a Ordem dos Advogados do Brasil. Lembrando que nós falamos de punibilidade, e o conceito de punibilidade é a possibilidade jurídica que o Estado tem de impor uma sanção. Lembra que nós estudamos na outra aula o direito penal subjetivo? É o direito, é o poder que o Estado tem de fazer uma punição, de dar uma punição para o indivíduo que cometeu o crime. Lembrando que somente o Estado tem o poder punitivo. Gostaram? Importante nós estarmos alinhados com esses conceitos. Então, vamos dar mais um conceito para que vocês fiquem fortes, cheguem fortes, firmes nas provas e concurso que vocês desejam prestar. A próxima pergunta que eu separei para a aula de hoje, banca examinadora, é a seguinte. A partir do momento que nós estudamos o novatio legis ou o abolitio criminis, você tem que entender que isso, quando sai uma norma nova, ela gera consequências. Então, a pergunta que nós formulamos para vocês hoje é a seguinte. Quais são as consequências do abolitio criminis? A partir do momento que surgiu uma lei nova, quais são as consequências? Quais são as consequências, quais são as características do novatio legis? Então vamos lá. Para você encontrar a resposta, vocês precisam estudar o artigo 2º do Código Penal, que diz, ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar como crime. Aqui eu estou falando que existia um crime até uma determinada data. Dia 1º existia um crime. A partir do dia 2, não existe mais esse crime. Esse crime, a legislação entendeu que não tem mais condições de manter um crime daquele em uma sociedade. Então, aquele crime foi abolido, por isso chama abolitio criminis. Ou seja, ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução dos efeitos penais de sentença penal condenatória. Ou seja, se houve sentenças penais condenatórias para essa lei que agora não existe mais, elas deverão ser esquecidas. Então nós temos várias consequências com a criação de uma novatio legis. A primeira consequência, se tiver inquéritos policiais, você vai lá na delegacia, tem um inquérito policial em andamento, e é por uma lei que não existe mais. Esse inquérito policial ele deve ser imediatamente trancado e arquivado. Outra consequência, se houver condenados pela essa lei antiga, devem se cessar qualquer tipo de punição, especialmente aquelas que falam da liberdade do indivíduo, também protegido pelo artigo 2º. Então, todos os indivíduos que estiverem presos por conta dessa lei que não existe mais, devem ser imediatamente colocados em liberdade. E o terceiro efeito, que também é muito importante, os efeitos extrapenais, todo efeito que for extrapenal, ele deve permanecer. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma legislação que dá uma punição e o indivíduo perdeu a liberdade, mas ele também levou uma condenação de direito civil, houve efeitos civis sobre aquele crime que ele praticou. Por exemplo, ele deve estar devendo 20 mil reais. Então, ele vai ser colocado em liberdade, foi cessado todos os efeitos penais. Porém, os efeitos extrapenais permanecem. O indivíduo deve sim reparar o dano. Bacana esse entendimento, né? E é uma forma de proteger também os direitos civis do indivíduo. Observem que o direito penal ele tem regras rigorosas e é importante você estar alinhado com essa linha de pensamento, com esses entendimentos, com esses conceitos que nós estamos estudando aqui juntos. Então hoje
falamos do Novatio Legis, falamos das consequências do Novatio Legis, que com certeza em algum momento irá cair na sua prova. Então você precisa estar atento. Então estudem bastante, especialmente o artigo 107 do Código Penal, que ele vai falar sobre a punibilidade. Então é muito importante vocês também estudar esse artigo. Anotem sempre as dicas, as perguntas de bancas examinadoras, os grandes doutrinadores que nós estamos apontando nas aulas, os artigos, a lei, especialmente hoje que foi citado o artigo 107 do Código Penal. Você não pode deixar de estudar esse artigo. Gostaram? Pessoal, ajudem nosso canal a crescer. Ajudem essas informações, esses conhecimentos chegarem para mais pessoas. Então, para isso, eu preciso que você faça a inscrição, deixe um joinha no canal e deixe também um comentário. O que você acha das consequências do abolício crimes? Na sua opinião, essas consequências são importantes? Elas são boas para o nosso universo? Elas realmente cuidam para que o indivíduo que sofreu algum tipo de lesão jurídica seja reparado? Você acha importante manter a reparação do dano, mesmo que o crime não exista mais? Você acredita que é importante manter a reparação do dano? São perguntas que você que deve responder agora, que você tem a informação nos comentários. Muito obrigado por ficar assistindo esse vídeo até agora e estaremos juntos na nossa próxima aula. Até mais!